Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir uma palavra clara. Nós queremos claramente, simplesmente, abertamente pregar, ensinar, espalhar a palavra de Deus. Não a palavra do pastor, mas a palavra eterna de Deus que nós temos, que nos ensina o caminho para o céu, quem é Deus, como Ele é, como nós somos, o que Deus quer fazer nas nossas vidas e no nosso mundo, a história da redenção. A Bíblia, como sempre, é a chave. E nós estamos falando sobre a verdade do Evangelho. Porque há muitos que pensam que existem vários caminhos e várias maneiras de chegar ao céu. Há confusão. Há pessoas que dizem, bom, essa igreja ensina que você tem que fazer X para estar bem com Deus. Essa igreja diz que você não tem que fazer nada, só crer. Essa igreja ensina que você tem que participar em tal coisa, em tal prazo de tempo. E se não, ou se você morre no meio do processo, você não tem certeza que você vai para o céu. Há confusão. Mas o que a palavra de Deus diz? Vou contar uma história e depois gostaria de falar hoje sobre um pensamento triste, errado, uma falsa confiança que algumas pessoas têm. Eles pensam, eu estou bem com Deus. Eu vou para o céu, por quê? E o motivo da confiança, eu fico triste quando ouço. Porque não bate com a Bíblia. Não se conforma. O pensamento e a crença deles não coincide com o que a Bíblia fala. Eles têm a fé? Tem uma confiança, tem uma certeza, parece que sim, mas a certeza está colocada no lugar errado. E que triste seria viver a sua vida pensando, estou bem, estou ótimo, estou pronto para o céu e chegar ao final da vida, e estar condenado. Só porque a confiança estava na coisa errada ou na pessoa errada. Muitos anos atrás, eu conhecia uma moça que era de uma igreja. Cresceu na igreja, servia na igreja, participava, os pais dela levavam eles para a igreja cada domingo e várias vezes durante a semana. Nós estávamos numa escola particular e nós estávamos numa aula e falando sobre a vida espiritual, a eternidade, salvação, coisas assim, e o nosso professor perguntava aos alunos, gente, eu vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês diria agora, professor fulano, se hoje fosse meu último dia na Terra, eu tenho certeza, eu iria ao céu. Levanta a mão. E vários levantaram a mão. Essa moça não levantou. E o professor, de maneira amável, mas em frente de todo mundo, ele disse, e você? Por que não teria aquela certeza? E ela respondeu, sinceramente, ela disse, não tenho certeza, não posso, porque eu ainda não tenho evidência do Espírito Santo na minha vida. E o professor disse, explica o que você está dizendo. Ele já sabia, mas queria ouvir ela. E ela disse, bom, todo domingo, em nossa igreja, tem um tempo que todo mundo fala em línguas. E até hoje eu não falei em línguas. E me disseram que é porque eu ainda não tenho o Espírito Santo. E se eu não tenho o Espírito Santo, eu não posso te dizer se eu vou para o céu ou não. E eu lembro outras ocasiões durante aquele ano escolar. Até uma vez eu lembro ela com lágrimas dizendo, eu quero ir para o céu, mas eu ainda não falei em línguas e eu não tenho o Espírito Santo. Eu acho que eu ainda não tenho o Espírito Santo, então eu não posso te dizer que eu vou para o céu porque o Espírito Santo não está comigo. E um professor tomou a Bíblia e mostrou para ela que a salvação não era falar em línguas, mas ela disse, irmãos, não, mas eu não falei, eu ainda não tenho evidência do Espírito. E ela estava angustiada, incomodada e preocupada porque ela sabia que a eternidade estava esperando, mas ela pensava, por não ter feito X, eu não posso ir para o céu. Há um pensamento que existe no coração de algumas pessoas. Eles pensam, eu vou para o céu. Eu sei que Deus está comigo, porque uma vez isso aconteceu. Porque uma vez eu falei em línguas. Uma vez eu me arrepiei. Uma vez eu vi uma luz brilhante. Uma vez eu tinha uma revelação, uma visão. E por aquela experiência extraordinária, eu sei que eu vou para o céu. Há outros que dizem,
Eu acho que eu não vou não. Eu nunca falei em línguas, eu nunca senti nada vindo sobre mim, eu nunca vi uma luz, eu nunca tinha aquela experiência incrível que eu me senti na presença de Deus, ou a glória de Deus, e por não ter tido essas experiências incríveis e extraordinárias, eu acho que não vou para o céu, eu acho que não estou salvo. O que é? Pois esse é um problema de pessoas que pensam que você tem que fazer a obra de Deus. Você tem que fazer uma coisa grande e incrível se você vai para o céu, se você quer ter aquela certeza. Aí, há pessoas que levam a vida toda esse pensamento. Eu fiz aquilo por Deus, eu faço toda semana essa obra de Deus, eu estou bem. Mas olha o que Jesus falou em Mateus 7. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Parece, algumas pessoas usam esse versículo, mas você, olha, o que está dizendo aqui? Que eles não fizeram a vontade de Deus. Você tem que fazer coisas. Mas depois Jesus contava muitas coisas que todo mundo pensa, isso seria a vontade de Deus. Curar os enfermos. Deus quer que os enfermos sejam curados, que eles estejam sarados. Jesus deu exemplo de várias obras de Deus que devem se conceder com a vontade do Pai. Mas Jesus disse que eles estavam praticando a iniquidade, fazendo coisas boas, estava praticando a iniquidade. Como? Porque ele estava fazendo coisa boa nos olhos humanos, não sendo parte da família de Deus. Não eram filhos de Deus. Há pessoas que pensam por fazer a obra de Deus, uma obra religiosa, eles vão para o céu. Mas a verdade sobre o Evangelho é que a obra de Deus que nós precisamos fazer. O Evangelho de João nos diz, Jesus mesmo disse que a vontade, a obra de Deus que nós devemos fazer, que temos que fazer, é crer nele para ser salvo. Essa é a única coisa que você pode fazer para depois obter perdão e salvação. Depositar a tua fé em Jesus Cristo, receber a Ele como teu salvador pessoal. Essa é a única coisa que pode salvar o pecador. Não é curar os enfermos, não é falar em línguas, não é expulsar demônios. Senhor, eu fiz esses milagres no teu nome. E Jesus diz, eu nunca vos conheci. Há muitas pessoas que pensam que um milagre ou uma obra poderosa, uma obra espiritual, significa que a pessoa está salva. Mas Jesus deu exemplo de pessoas fazendo obras espirituais que nunca nasceram de novo, que não fizeram parte da família de Deus, e mesmo que eles fizeram obras grandes, chegarão no juízo de Deus e Deus os vai condenar. Por quê? Porque a obra religiosa, a obra poderosa, o milagre não pode salvar a alma perdida. Nós não somos salvos pelas obras. Romanos 3:28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E há pessoas que eles pensam, eu vou para a igreja este final de semana e nós estávamos dançando, eu senti o Espírito Santo, eu estava falando em línguas. Houve uma vez que eu falei com o Senhor e ele disse, eu sei que eu vou para o céu porque um dia eu quase morri num acidente, mas depois eu vi uma luz e eu senti uma presença e eu estava tão quente e com tanta paz na minha alma e eu sabia que Deus estava comigo.
Nunca houve um momento de arrependimento do pecado. Nunca houve uma decisão dele de se arrepender do pecado e clamar a Jesus pelo perdão e a salvação. Mas ele disse, eu vi uma luz e por isso eu sei que eu vou para o céu. Mas um milagre, uma visão, uma obra, muitos pensam, isso significa que estou salvo, mas não é. E essa pessoa, em outras palavras, o que você está dizendo? Eu estou confiando numa experiência, ou eu estou confiando na obra que eu faço para Deus para me ganhar entrada ao céu. Para me dar entrada ao céu. O meu ingresso à presença de Deus está seguro porque todo final de semana eu estou na igreja. Porque eu fui batizado pelas águas. Nas águas. Porque eu falei em línguas muitas vezes. Porque eu estava ajudando os pobres. Porque uma vez uma pessoa estava quase a ponto de morrer e eu estava ali orando, dizendo, Senhor, eu coloquei as minhas mãos neles e eles foram curados. E por isso acontecer, eu sei que eu vou para o céu. Em outras palavras, você está dizendo, as minhas obras me salvam. Mas a Bíblia não diz isso. Há uma só obra, se você quer usar essa palavra. Não é uma obra, mas há uma só coisa que pode salvar o pecador do seu pecado. Crer. O carcereiro em Filipe, ele já perguntou a Paulo e Silas, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E a resposta de Deus, através da boca de Paulo, não foi nada sobre batismo, não foi nada sobre falar em línguas, não falou nada sobre dízimos e ofertas, não falou nada sobre se arrepiar, ou fazer uma coisa, ou estar na igreja, ou procurar os dons do Espírito. A resposta de Deus, a pergunta, que é necessário que eu faça? A resposta foi, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Gálatas 2,16, Paulo disse, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3,20 fala quase a mesma coisa. Que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Tito 3,2, não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas pela sua misericórdia nos salvou. A realidade, meu amigo, a nossa alma, o nosso ser está manchado, murchado pelo pecado. E não há em nossas mãos nenhuma maneira de tirar aquele mancha murcho do pecado. Nós precisamos de um Salvador. E só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar. O livro de Hebreus diz que sem remissão do sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Mas eu falei em línguas. Isso não dá remissão dos pecados. Mas eu servia nos ministérios da minha igreja cada semana. Isso não dá remissão pelos meus pecados. Mas eu ajudava os pobres, eu dei muito dinheiro, eu dei do meu tempo, eu dei comida, fazia comida. Eu sempre procurava ser um bom cidadão, ser um bom vizinho e ajudar o meu próximo. Mas isso não dá remissão aos meus pecados. Uma coisa pode limpar a mancha do pecado: o sangue de Jesus Cristo. E há pessoas que pensam pelas obras religiosas que eles tenham feito, que a conta deles diante de Deus é tranquilo. E não é. Meu amigo, se você pensa que você vai para o céu porque uma vez você falou em línguas, ou você tinha uma visão, ou você se sentia um calor no seu corpo, para de confiar naquilo. Há pessoas que chegarão diante de Deus que dirão naquele dia, mas Senhor, mas Senhor, você não lembra o que eu fiz? E a resposta seria, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não confia na obra poderosa, religiosa, espiritual. Não confia no milagre que aconteceu
Coloca sua fé 100% em Jesus Cristo. Receba Ele como Salvador pessoal e serás perdoado e salvo. Que é necessário que você faça para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Tendo pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco e nós poderíamos falar e te mostrar pelas Escrituras qual é a verdade sobre o Evangelho. Não passa nessa vida tendo uma confiança falsa na coisa que não presta. É só por Jesus que podemos ser salvos. Deus os abençoe. Obrigado. Até a próxima.